Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos, sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, de forma bastante rápida, eu vou conversar um pouco sobre articulações. Então, o objetivo nosso hoje aqui é a gente demonstrar as principais articulações do corpo humano. Nós temos, então, 3 tipos de articulações. A gente classifica articulações, nós temos 3 tipos. Nós temos uma articulação chamada fibrosa, nós temos uma articulação cartilaginosa e nós temos uma articulação que é chamada de articulação sinovial. Então essa é a principal classificação das articulações. Diversas articulações no corpo, nós dividimos essas articulações em 3 tipos: articulações fibrosas, articulações cartilaginosas e articulações sinoviais. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos aqui? Em princípio, a articulação fibrosa permite um mínimo movimento, quase não possui movimento. A articulação cartilaginosa já tem um certo movimento, enquanto que a articulação sinovial é uma articulação de amplo movimento. Se nós pegarmos a articulação fibrosa, ela também tem uma subdivisão. Ela é dividida em 3 partes. Nós temos as suturas, nós temos as sindesmoses e nós temos as gonfoses. Nós temos esses 3 tipos de articulação fibrosa permitem um mínimo movimento. As suturas, elas estão localizadas no crânio. As sindesmoses, nós temos 2 tipos. Uma sindesmose chamada sindesmose radioulnar, ou membrana interóssea radioulnar, entre os 2 ossos do antebraço, e a sindesmose entre a tíbia e a fíbula, ou seja, entre os 2 ossos do membro inferior, no segmento que nós chamamos de perna. Então, sindesmose no antebraço e na perna. Enquanto que a gonfose é a articulação entre os elementos dentários e os alvéolos, tanto da maxila e quanto da mandíbula. Então, nós temos na mandíbula e na maxila as gonfoses. Observem que as suturas permitem um mínimo movimento entre os ossos do crânio, praticamente movimento nenhum em relação ao adulto. As sindesmoses também vão unir os 2 ossos longos do antebraço e da perna, permitindo um mínimo movimento entre esses 2 ossos, e as gonfoses também vão unir os alvéolos dentários com os elementos dentários da mandíbula e da maxila, permitindo um mínimo movimento também entre esses elementos dentários, né? Então, falei da classificação das articulações fibrosas. Agora a gente vai falar um pouco sobre as articulações cartilaginosas, né? As articulações cartilaginosas são de 2 tipos. Nós temos as sincondroses e as sínfises. O mais importante aqui seria as sínfises do ponto de vista clínico, né? Sincondroses são articulações primárias que tendem a se ossificar, muito presentes durante a vida embrionária. Por exemplo, dentro das vértebras, nós temos centro de ossificação primária. Esses centros de ossificação primária vão tendendo a se ossificar e, com isso, essa articulação sincondrose, ela some e você vai ter a formação da vértebra propriamente dita, né? A sínfise é mais importante do ponto de vista clínico, a gente vai demonstrar aqui também onde é que elas se localizam, né? E, por último, as articulações sinoviais, né? Um tipo sinovial de articulação, que nós temos diversas classificações muito polêmicas, né? Em relação ao tipo articular, em relação à capacidade de movimento, eixos de movimento. Então, é uma classificação bastante polêmica. A articulação sinovial, as principais que nós podemos encontrar no corpo humano, nós temos, por exemplo, a articulação do ombro, a articulação do cotovelo, a articulação da coxa, né, entre o fêmur e o osso ilíaco, a articulação do joelho, a articulação do tornozelo, a articulação temporomandibular entre o osso temporal e a mandíbula, permitindo um amplo movimento.
Então, são articulações que permitem um amplo movimento. Nós temos diversos exemplos de articulação sinovial no corpo humano. O que diferencia? A articulação sinovial, geralmente, ela vai apresentar algumas características. Ela tem um líquido sinovial e uma cápsula articular. Diferencia também em relação às outras articulações. Então, articulação fibrosa, mínimo movimento ou nenhum movimento. Articulações cartilaginosas já com um certo movimento, enquanto que articulações sinoviais permitem um amplo movimento. Aqui, nessa prática demonstrativa, a gente vai relembrar aqui o crânio. Então, se vocês observarem o crânio, ele permite aqui uma união entre esses ossos, entre os ossos do crânio. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sutura chamada sutura coronal, que vai unir o osso frontal com o osso parietal e vai permitir praticamente nenhum movimento. Nós temos também uma sutura chamada sutura sagital, que vai separar os dois ossos parietais. E aqui a sutura lambidoide, que separa o osso parietal do osso occipital. Além disso, tem outras suturas, sutura escamosa, por exemplo, que vai separar o osso temporal do osso parietal. Diversas suturas aqui no crânio. Então, um tipo de articulação fibrosa, ou seja, uma articulação importante que permite mínimo movimento, uma articulação do tipo sutura. Depois, nós falamos também que nós temos, em relação à articulação fibrosa, nós temos as gonfoses, ou seja, entre os elementos dentários, no caso aqui da maxila, e os alvéolos dentários, nós temos uma articulação fibrosa que é chamada de gonfose, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, falei aqui das suturas, falamos aqui das gonfoses e também nós vamos falar das sindesmoses. Nesta peça aqui, eu tenho o rádio e eu tenho a ulna, dois ossos do antebraço. Entre esses dois ossos do antebraço, eu tenho uma membrana interóssea radioulnar, que é chamada de sindesmose radioulnar. Então, um importante exemplo aí de articulação fibrosa também no corpo humano. E, mostrando aqui uma outra peça, entre a tíbia e a fíbula, ou seja, entre os dois ossos da perna, eu vou encontrar também uma membrana interóssea tibiofibular ou uma sindesmose tibiofibular, também um exemplo de articulação fibrosa. Bom, então falamos aqui de exemplos de articulações fibrosas. Suturas localizadas no crânio, né? Limitando aqui os ossos do crânio. As gonfoses localizadas tanto na maxila quanto na mandíbula, entre os elementos dentários e os alvéolos nessas regiões. E as sindesmoses localizadas nos ossos do antebraço, entre os ossos do antebraço e entre os ossos da perna. Não confundir braço com antebraço. O braço é um segmento que vai do ombro até este segmento aqui, que é o cotovelo, né? Do cotovelo até a mão tem o antebraço. No membro inferior é a mesma coisa. Tem um segmento que vai da região lombar, da cintura lombar até o joelho, que eu chamo de coxa, né? E eu tenho o segmento distal do joelho até o tornozelo, que eu chamo de perna. Na perna eu tenho dois ossos. Eu tenho a tíbia e eu tenho a fíbula. E entre esses dois ossos eu tenho a membrana interóssea tibiofibular. Bom, então falei aqui dos três exemplos aqui das articulações fibrosas. Agora a gente vai falar um pouco das articulações cartilaginosas, que tem uma importância um pouco mais secundária, né? Articulações cartilaginosas, como eu falei para vocês, dividido em sincondrose e sínfise. Sincondrose é difícil de a gente encontrar no corpo humano, porque essas articulações elas tendem a se ossificar. Um dos exemplos que eu posso citar, né, em relação às vértebras, esses centros de ossificação que tendem a se ossificar, e também em relação às cartilagens costais, que vão se unir anteriormente ao osso externo, também é um exemplo de sincondrose, de acordo com algumas classificações. Porém, o exemplo mais famoso seria as sínfises. E nós temos algumas sínfises importantes no corpo humano. Eu tenho, por exemplo, uma sínfise chamada sínfise manúbrio external. Esta sínfise aqui. Ou seja, uma articulação entre a primeira porção do osso externo
e a segunda porção do osso externo, que seria o corpo do externo, uma sínfise manúbrio-external, ou sínfise entre o manúbrio e o corpo do externo. É uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise, né? Outro exemplo bastante interessante seria este exemplo aqui. Entre os dois ossos ilíacos, ou seja, entre os dois componentes anteriores dos ossos ilíacos, não tem o osso ilíaco direito e o osso ilíaco esquerdo. E anteriormente esses dois ossos ilíacos se juntam numa região chamada sínfise púbica. Por que é chamada sínfise púbica? Porque a porção mais anterior do osso ilíaco é o osso pubis, daí formando aqui a sínfise púbica. Um outro exemplo bastante interessante, bastante importante de sínfise seria os discos intervertebrais. Entre as vértebras, tanto na região cervical, da região torácica, da região lombar, entre esses elementos vertebrais, entre os corpos das vértebras, eu tenho os discos intervertebrais. Essas estruturas são muito importantes, permitem uma discreta movimentação da coluna vertebral, né? E esses discos intervertebrais também são exemplos de articulações cartilaginosas do tipo sínfise. Então, falei aqui das sincondroses e das sínfises, que são os dois subtipos de articulações cartilaginosas. E agora, vou falar das articulações sinoviais, que são as articulações que permitem um amplo movimento, né? Então, por exemplo, aqui, nesta bancada, eu posso demonstrar esta articulação da cabeça do fêmur. Aqui tem um segmento aqui de uma porção do fêmur e eu tenho aqui a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur vai se articular, né, com a região do osso do quadril chamada de acetábulo, permitindo uma articulação com um amplo movimento, uma articulação sinovial. Então, ela possui uma cápsula articular, ela possui um líquido sinovial que vai lubrificar essa articulação e permite também encontrar dentro dessa articulação aqui um componente de uma cartilagem hialina, né? A gente consegue identificar aqui nesta peça um segmento do fêmur, aqui em cima o osso ilíaco, e observem a ampla mobilidade desta articulação, que alguns livros chamam de articulação coxofemoral. Então, um importante exemplo de articulação sinovial. O outro exemplo bastante interessante seria a articulação do joelho. Então, observem aqui a articulação do joelho. A gente retirou aqui a cápsula articular, abrimos aqui a articulação do joelho. Eu vou encontrar inferiormente a fíbula e a tíbia, e superiormente eu vou encontrar o fêmur. E observando aqui no interior da articulação do joelho, a gente identifica os ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, e observando bem também, nós vamos identificar os meniscos, um disco de cartilagem que vai servir, né, de interposição entre os côndilos do fêmur e os côndilos da tíbia. Existe um menisco medial e um menisco lateral, ou seja, o menisco tibial e o menisco lateral, em direção aqui à fíbula, certo? Observando posteriormente, a gente vai encontrar também outros elementos articulares. Então, nessa peça, a gente vai conseguir identificar, observando profundamente, as duas estruturas cartilaginosas que geralmente são bem acometidas com problemas do joelho, chamadas de menisco, menisco lateral e menisco medial. E observando aqui posteriormente, observem que esses dois côndilos do fêmur se articulam, se juntam com os côndilos da tíbia inferiormente. Outros exemplos de articulações sinoviais, né? Eu tenho a articulação do ombro, uma articulação chamada articulação escapulohumeral, uma articulação sinovial que permite também uma rotação bastante interessante. A articulação do cotovelo, certo? Que permite principalmente movimento de flexão e extensão significativo. E aqui a articulação do punho, né? Não confundam punho com pulso. Pulso seria a pulsação de uma estrutura vascular, né? E o punho é a região entre o antebraço e a mão, né? Uma articulação também importante nesta região, a articulação do punho, uma articulação sinovial que permite amplos movimentos aí. E a articulação do tornozelo, também uma articulação sinovial. Existem diversos componentes articulares, diversas estruturas ligamentares, formando aqui a cápsula articular.
Ok? Então, a gente fez aqui um apanhado geral, uma prática demonstrativa bastante sintética em relação às estruturas articulares. Até